e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. Na sequência, aqui eu quero falar do racismo ambiental. A gente vem falando de eventos climáticos, de uma forma geral, assim, mas o racismo ambiental às vezes não entendem ou associam a outras situações, mas na verdade, assim, entender que todos esses eventos climáticos extremos, de uma forma geral, eles acabam atingindo, né, grupos, né, de pessoas, de comunidades ali. E às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas quem são as pessoas? E são pessoas que talvez elas não são, que acabam, digamos assim, contribuindo para a questão do agravamento das mudanças do clima. A gente fala, né, são populações até que vivem, né, mais relacionado com a própria natureza, respeitando os aspectos da natureza, mas são os principais grupos, né, a sofrer os efeitos dos eventos climáticos. A questão me preocupou muito logo que a gente teve a primeira passagem do ciclone aqui, então teve instruções, as aulas foram canceladas, o pessoal estava fazendo trabalho remoto, né, para evitar ficar circulando durante a passagem do ciclone, mas a gente tem toda uma população de moradores de rua que precisavam de atenção também, né? Então eu vi que ficou muito nessa questão de segurando, assim, né? Não informando que essas pessoas também seriam levadas para lugares seguros, né? E aqui até no slide a gente consegue ver quem criou o termo, né? Então ele não é algo recente também, ele é de 1980 ali, com Benjamin Chaves ali, que criou o termo do racismo ambiental, né? E explicando, né, que quem é que sofre o racismo ambiental, quais são os grupos. Primeiramente aquela questão assim, né, a população negra, né, a gente fala também da população quilombola, indígena, né, pobres de uma forma geral, porque, digamos, são populações que acabam ocupando ou regiões muito próximas aos rios, né, ou as encostas de um morro. Então, digamos assim, ó, são populações que sofrem primeiramente qualquer evento climático extremo. Então, aqui eu até trouxe uma imagem aqui, só para o pessoal ter uma ideia, aqui é Porto Alegre, a localização de alguns quilombos de Porto Alegre. Então, se a gente for analisar, fica em regiões que realmente são, né, impactadas diretamente por questões climáticas, principalmente da inundações, de uma forma geral. Ali tem uma imagem aqui, seria uma comunidade indígena ali da Barra do Ribeiro também. Então, só para o pessoal entender, né, quem é que sofre, né, os primeiros efeitos, de uma forma geral, dos eventos climáticos extremos, né. Então, isso é o racismo ambiental, que vem sendo dito, a gente fala de justiça climática, entra nessa mesmo sentido. Então, só para que a gente comece a esclarecer, né, e como eu digo, é importante essa iniciativa aqui, porque a gente teve conversas diversas hoje, palestras muito bacanas, em todas elas, né, eu tive, né, informações bacanas, começou pelo Manuel explicando, espero que aquele papel que ele usou como exemplo lá para mostrar não seja um papel muito importante, né? Mas a gente são informações, assim, ó, como eu digo, eu sou da área da biologia, mas a gente vai pegando outras informações, assim, fantásticas sobre questões, o professor que falou de informática ali, na questão dos dados, a importância dos dados, né? A gente vive muito hoje com necessidade de evidências, né, para poder guiar nossas decisões. Então, tudo isso, né, a gente está toda hora aprendendo algo novo, né, e o meu objetivo aqui, digamos assim, colocar essas informações bacanas, assim, de começar a trabalhar novos conceitos, ou até conceitos não tão novos, como pegada ecológica, uma questão do racismo ambiental aparecer e o pessoal começar a entender isso de uma forma geral, né, e entender que esses eventos climáticos, né, eles são naturais, de uma forma geral, faz parte do nosso planeta, só que a gente potencializou eles de uma forma e a gente tem que respeitar isso, tentar, né, enquanto há tempo, né, a gente está num período de não retorno ainda, que a gente possa retornar e respeitar, que a gente possa se desenvolver de uma forma, né, mais harmônica com a própria natureza.
aqui só para a gente ter uma noção de áreas de risco, isso aqui de Porto Alegre, de uma forma geral, assim, então a gente consegue entender, né, que Porto Alegre tem muitos morros, né, então tem áreas que são mais baixas, que vão alagar, áreas mais altas, que pode sofrer com deslizamento, então, todas essas questões, assim, né, deve ser considerada. Então, quando a gente pensa numa cidade, né, a gente começa agora a questionar questões, né, se essa cidade, ela está pronta, né, para essa nova realidade climática que a gente vem vivenciando. Eu digo, a gente vai precisar, infelizmente aqui em Eldorado do Sul, eu estava vendo o prefeito falando, devastou a cidade também, sabe? Então a gente vai ter questões econômicas, foi até o professor Luciano, né, que falou sobre a questão do, né, deslocamento, né, que demorava um dia, agora vai custar bem mais, então tudo isso vai ter um custo, né, então a gente precisa, né, retomar tudo isso de uma maneira ou outra, né, então que a gente comece a pensar isso, né, e o objetivo aqui é levar essas reflexões, digamos assim, a gente vai até a noite hoje aí, né, trocando muita informação, estava vendo conteúdo, compartilhando o pessoal, participar, assistir, porque são informações necessárias, né, o professor mostrando a questão dos helicópteros, agora com a questão, né, do aeroporto aqui, a gente também, até o final do mês, sem funcionamento aqui, seguidamente aqui eu escuto, né, os helicópteros passando, mas, digamos, a gente entender, né, toda essa questão aí, onde eram ruas, hoje praticamente ali a gente está tendo, né, os barcos passando, né, em canoas, né.